Quando você tem um objetivo bem definido na vida, cara, é assim algo extraordinário. É doido, né? Algo extraordinário. O universo conspira. Então a meta estava definida, a visão estava definida. Aí eu comecei a estudar e planejar. A vida é uma caixinha de surpresa. Sim. E de repente, cara, outra falência. Mas quando você tem um objetivo bem definido, você pode até cair, cara. Mas eu te garanto que você levanta. Mas quem domina o universo é você. É você que constrói tua meta, é você que constrói teus objetivos, é você que determina teu resultado. Pense positivo. Por quê? Porque o positivo vai sempre te fortalecer. O empreendedorismo é isso, você tem que acreditar no seu projeto, você tem que acreditar na tua ideia. Quando eu tenho conhecimento, eu vou verbalizar aquilo que eu quero e não o que eu não quero. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Eu Empreendedor. Hoje nós estamos aqui para falar, sabe do quê? Não somente sobre aquela gestão, aquele fluxo de caixa, liderança, não. A gente aqui tá para falar um pouco mais da mentalidade. E eu tenho uma pessoa muito especial aqui com a gente, que é o Maurício Amorim. E ele é uma pessoa que aqui em Belo Horizonte conduz grupos de mastermind. Maurício, muito obrigado por estar fazendo parte aqui desse movimento do Eu Empreendedor, por vir aqui compartilhar conhecimento com toda essa turma. E, nossa, seria um maior prazer poder estar escutando todos esses insights que você vai trazer para a gente. Fica à vontade para você poder se apresentar, falar um pouco do seu negócio, aquilo que você faz e como que vocês transformam a mentalidade dessa turma que está empreendendo. Léo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É uma satisfação enorme falar sobre algo tão importante. Falar sobre a alavanca das grandes organizações, falar sobre o empreendedorismo faz toda a diferença. E poder colaborar com as pessoas é algo que está dentro do meu coração há mais de 30 anos. Né? E falar um pouco do Maurício Amorim, eu sou diretor da Fundação Napoleão Hill, eu sou também diretor do Mastermind Treinamento para o Estado de Minas Gerais. E o que nós vamos falar aqui, né? Eu poderia falar muito sobre Napoleão Hill, não há dúvida, e vou falar em algum momento sobre Napoleão Hill. Mas como é um programa de empreendedorismo e, obviamente, toda a minha história se baseia na jornada com Napoleão Hill há quase 30 anos, mas tem o Maurício por detrás disso tudo, tem esse processo do empreendedorismo, que embora eu seja um treinador de líderes, eu também sou um empresário por trás do processo de treinamentos, né? Então eu vou falar dessa história, eu vou falar dessa jornada, que eu tenho certeza que vai colaborar aqui com os empreendedores. Genial. E quando você fala de Napoleão Hill, eu provavelmente diversas vezes eu já compartilhei frases, pensamentos, né? E se tem um livro que para mim fez muita diferença é A Lei do Triunfo. Perfeito. A Lei do Triunfo, nossa, é um divisor de águas na minha vida. A primeira vez que eu li foi em 2015. E de 2015 pra cá, assim, eu leio ele praticamente todo ano. Que legal. E tem muito ensinamento legal lá. O que para quem, né, não conhece, está nos ouvindo, o que você diria, né, de Napoleão Hill? Como que você chegou também há 30 anos? Como que você entrou nesse processo e também tem um instituto aqui no Brasil? Olha só, Léo, como tudo aconteceu. Em 1997, eu estava iniciando um novo negócio em São Paulo, capital, junto com meu pai. Na ocasião, a organização que nós fazíamos parte tinha um programa de treinamento, chamava-se TTS, era Seminário de Treinamento de Treinadores. Nesse treinamento, que foram de 4 dias, eu tive acesso à filosofia do sucesso que está dentro do livro A Lei do Triunfo, na parte de autoconfiança. A partir do momento que eu vivi aquela Lei do Triunfo, eu fui estudar Napoleão Hill. Quando eu fui estudar Napoleão Hill, eu me despertei para a área da liderança, que até então eu nunca tinha lido Napoleão Hill. Então eu passei a estudar Napoleão Hill. Aí eu comecei a estudar a Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece, Atitude Mental Positiva, a Chave Mestra da Riqueza, e tantos outros títulos de Napoleão Hill. Lá naquela época eu construí a minha visão de vida, eu reconstruí
né, a minha visão de vida. Como? Eu estabeleci o objetivo principal muito bem definido, que é a primeira lei do triunfo. Não é? Então, primeira lei, objetivo principal bem definido. E o que era esse objetivo, Maurício? Era ser um treinador de líderes, era ser um grande vendedor, né, e ter independência financeira. Então a meta estava definida, a visão estava definida. Aí eu comecei a estudar e planejar. Com base nesse estudo, nesse planejamento, foram acontecendo muitas coisas interessantes. Primeira dela, a quarta lei do triunfo é o hábito da economia, né? Ou seja, saber lidar com dinheiro, que é um grande gargalo no mundo corporativo. Né? Muitos empresários, pequenos empresários, confundem o dinheiro da empresa com o dinheiro particular. Né? Muitos empresários agem com muita emoção, né? E eu não era diferente também não. Né? Tanto é que nesse período que eu fui fazer esse treinamento, eu tinha saído praticamente de uma falência de negócio. Né? Eu ganhava muito bem, minha esposa também ganhava muito bem, só que o universo conspirou negativamente, a empresa da minha esposa faliu e ela foi demitida, a minha empresa, que eu era colaborador, me mandou embora. Então imagina a sensação de você ter duas pessoas com altos salários, com funções específicas que não tem no mercado com facilidade, duas pessoas na rua. Né? Isso em 97. Aí meu pai me convida para esse negócio, que na época era um marketing multinível na área de seguro de vida, e eu fui fazer esse treinamento. Ali eu reconstruí. Que legal. Tanto é, Léo, que quando você tem um objetivo bem definido na vida, cara, é assim algo extraordinário. É doido, né? Algo extraordinário. O universo conspira. As coisas vão acontecendo, você não percebe, mas as coisas vão acontecendo. De 97 a 2000, eu reconstruí minha vida financeira. Pra você ter uma ideia. De 97 a 2000. A 2000 eu reconstruí minha vida financeira. Caramba, é pouco tempo, né? Se for para pensar para um negócio como esse. Exatamente. Mas olha só, como diz aquele como é que chama? Aquele vídeo do pessoal do Notícias Populares, não sei se você vai lembrar, a vida é uma caixinha de surpresa, do Joseph Cream, lembra disso? Sim, mas... Cara, a vida é uma caixinha de surpresa. Eu saí de São Paulo, da capital, voltei pro interior, onde eu morava, eu sou da capital, mas eu morava no interior. E por quê? Porque eu queria estudar mais Napoleão Hill, eu queria estudar psicologia e tal. E quando eu voltei para Ribeirão Preto, o que aconteceu? Um primo meu também estava voltando e esse primo estava trazendo uma gráfica para Ribeirão Preto, desse jeito. Eu e esse meu primo trabalhamos com gráfica na adolescência ali, ele falou, cara, vem trabalhar comigo, né? Você é um cara que tem habilidades, vem trabalhar com vendas. Aí eu pensei, tá tudo certo, tá dentro da meta, né? Liderança e vendas, não é isso? E construção da independência financeira. Falei, beleza, então eu vou trabalhar de vendas, vou estudar, aí eu vou estudar outros treinamentos, vou para psicologia e concomitantemente vou ganhar dinheiro. Beleza, isso era o meu pensamento. Mas como eu disse, a vida é uma caixinha de surpresa. Sim. E de repente, cara, outra falência. Caramba. Outra falência. Mas o que eu quero trazer isso para você que está nos ouvindo aqui? Gente, mas quando você tem um objetivo bem definido, você pode até cair, cara. Mas eu te garanto que você levanta. E como aconteceu isso? Eu tô chegando no meu escritório, da minha gráfica, junto com esse meu primo, tô descendo na rua, lá em Ribeirão Preto, uma rua famosa, Visconde de Inhaúma. Tô descendo na rua, uma pessoa me parou na rua, Léo. Assim, sem mais, sem menos. E falou assim, o senhor tem 5 minutos? Eu dei uma olhada nele, ele todo aparamentado, assim. Eu falei, rapaz, do que se trata? Ele falou, quero falar de um treinamento com você. Falei, treinamento é algo bom, mas treinamento de quê? Ele falou, liderança. Ele falou, opa, melhor ainda. De quem? Aí foi a hora que ele me falou de Napoleão Hill. Naquele momento eu falei assim pra ele, chama Valmor, ele faz parte da equipe do Mastermind lá em Joinville, ele é diretor lá.
E eu falei assim, Valmor, se você não vai falar 5 minutos de Napoleão Hill, porque eu estudei o cara, ele levou 20 anos para estudar as 500 maiores fortunas, eu já dei treinamento Mastermind, então vamos marcar uma reunião? Quando ele trouxe o Jamil Albuquerque, que na época é a pessoa que trouxe para o Brasil o Mastermind. Hoje, o Jamil Albuquerque, depois você pode até procurar ele nas redes sociais, ele é o presidente do Mastermind para a América Latina e os 8 países da língua portuguesa. Né? Ali ele me apresentou e aí ele acabou que eu fui fazer o treinamento. Isso foi em setembro de 2001. Em janeiro de 2002, eu falei pro meu sócio, falei, olha, querido, não vai dar para eu continuar, eu vou seguir minha carreira que eu queria mesmo, cada um fica com o teu prejuízo, eu vou ficar com o meu, e iniciei tudo do zero, cara. E qual é o poder disso? E quando você tem um objetivo principal bem definido, automaticamente você constrói a 7ª lei do triunfo, que é o entusiasmo. Mas não é o entusiasmo da alegria ou da felicidade, não, cara, é o entusiasmo endógeno, é dentro. Porque quando você sabe... É uma energia que sai, né? É, porque você sabe o que você quer, você pode estar caído, você pode estar no pior momento. Imagina começar um novo negócio do zero, sem dinheiro para pegar o ônibus, ou dinheiro para você comprar o almoço, cara. Eu lembro uma vez, fui convidado para um jantar no Rotary Club, e aí o cara, eu não tinha muita vivência no Rotary Club, aí o garçom veio me dar uma garrafa de água, eu não aceitei, porque eu não sabia se eu tinha que pagar, porque eu não tinha R$1 no bolso, cara. Não tinha R$1 no bolso, tá? Eu não aceitei, eu sabia que o jantar era 0,800, mas a água eu não sabia, e eu não tomei água. Então, mas olha a sensação, mas o entusiasmo estava dentro de mim. Porque mesmo diante a tanta adversidade, eu estava ligado na onde? No meu objetivo principal, muito bem definido. Maurício, pode perguntar, fica à vontade. Você está mencionando, né, as leis, e eu me recordo muito bem de uma lei, que é a lei da autossugestão. Como que você mescla a autossugestão com ter um objetivo principal definido? Porque você disse que as coisas conspiram, né? Tá vindo ali. Como que a autossugestão você encaixa nisso? Como qual o poder que ela tem pra gente conseguir chegar lá, na tua visão? E pode continuar Excelente pergunta. Porque assim, quando você tem o objetivo, obviamente que não é uma ideia vaga, é uma ideia planejada, né? Por isso que chama-se objetivo principal muito bem definido, que significa estratégia. Então você tem que estabelecer metas e tudo mais para você conquistar. E aí você tem que entender que é você que domina a situação, mesmo que você esteja zero de dinheiro no bolso. E a 6ª lei do triunfo de Napoleão Hill é exatamente essa da autossugestão, que é o uso adequado da mente. Então, eu em todas as minhas ações, e eu faço isso até os dias de hoje, é o seguinte, eu vou conquistar, custe o que custar. Não é o que está na filosofia do sucesso? Né? A vida não é vantajosa nem aos fortes, nem aos mais espertos, mais cedo ou mais tarde. Quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente, eu conseguirei. Então isso para mim estava muito claro, muito claro. Tanto é que todas as cidades que eu entrei com Mastermind, que eu fui abrir, cara, eu entrei e não arredei o pé e montei os treinamentos e elas funcionam até hoje. Mas por quê? Porque quem domina o universo é você. Olha que interessante, é uma palavra forte, mas quem domina o universo é você. É você que constrói tua meta, é você que constrói teus objetivos, é você que determina teu resultado. Aí você vai ver quem? O universo conspirando ao seu favor. Se eu não tivesse, olha só, qual a probabilidade numa cidade de 800 mil habitantes, você encontrar o cara que efetivamente vai falar sobre aquilo que você quer ouvir. Que foi o caso do Valmor. Sim.
Perfeito. Qual a probabilidade, cara? Você vai falar assim, é sorte? Sorte? Não, não é sorte. É o pensamento. Você quer, por mais que esteja dificultoso, o Napoleão Hill tem uma frase muito interessante. E aí eu quero passar essa frase aqui para o pessoal que te acompanha aqui. A frase é a seguinte: toda a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Então, se você está passando por alguma adversidade aí no seu negócio, olhe para ele como uma oportunidade. Por detrás dessa adversidade vai ter uma oportunidade. O que você vai ter que ter, aí nós vamos voltar para qual? Para a terceira. Qual que é a terceira? Autoconfiança. Você tem que confiar em você tem que confiar no teu projeto. Porque se você não confia em você, não confia no teu projeto, como é que você constrói autoconfiança? Sim, eu vejo, Maurício, que a partir do... essa frase que você trouxe, ela é extremamente poderosa, porque a partir do momento... Peraí, voltando um pouquinho. Todos nós passamos e passaremos por dificuldades. Com certeza. A partir do momento que a gente enxerga uma dificuldade, a gente olha para ela e encara ela como a semente, né, de uma oportunidade, de um resultado equivalente, parece que você, de alguma forma, você fala, caramba, se isso daqui vai ser equivalente, então eu tenho muita coisa para conseguir ainda. Com né? certeza. Acontece uma adversidade com você, caramba, eu estou me forjando, eu estou ficando mais forte porque eu vou ter algo equivalente no futuro perante isso, então eu preciso batalhar, eu preciso dar esse próximo passo, ter o entusiasmo, eu preciso ter o meu objetivo, eu preciso fazer com que as coisas, a energia se canalize para que consiga, né, colher esse resultado equivalente. Exatamente. Vou dar um exemplo para você. Eu cheguei na cidade de Matão, interior de São Paulo, ali perto de Ribeirão Preto, para iniciar o trabalho na cidade. Quando a gente vai iniciar um trabalho, o que a gente faz? A gente faz um mapa do poder. É quem está no poder na cidade. Poder eclesiástico, o poder comercial, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Nós sabemos quem está no poder da cidade. E aí nós vamos procurar essas pessoas na cidade, informá-las que o Mastermind está chegando para colaborar, para formar líderes socialmente responsáveis. Essa é a nossa forma de agir. E o primeiro que a gente visita é a associação comercial, até porque é ele que tem o contato dos empresários ali. E certa feita, quando eu fui para Matão, interior de São Paulo, o presidente da associação comercial me recebeu muito bem e ele falou assim para mim: Maurício, qual é o valor desse treinamento? Eu falei o valor para ele e ele ficou muito assustado com o valor do treinamento, porque treinamento de alta performance não é um valor baixo, é um valor considerável, porque é um treinamento de alta performance. Ele falou assim: Maurício, desculpa-me, mas eu não acredito que você vai conseguir colocar esse treinamento aqui na cidade. Porque aqui eu tento levar as pessoas para uma palestra de R$50 e as pessoas não vão. Eu falei para ele assim, Rick, eu não lembro agora o nome dele, falei, olha, você tem toda a razão. E é por isso que eu estou aqui. É para mudar essa visão. Eu só tô te informando que nós chegamos e quero te pedir teu apoio. Ele falou: Maurício, sinceramente, eu não posso apoiar uma coisa que eu acredito que não vai dar certo. Eu falei: então fica tranquilo. Léo, ele disse que eu não vendia uma inscrição do treinamento. Naquele ano eu vendi 8 grupos de treinamento dentro da cidade dele. Nossa. Sabe quantas pessoas são? 8 grupos? São 210 pessoas, são 5 grupos, não, é mais, são 7, 8 vezes 3, 24, 240 pessoas foram treinadas naquele ano por mim. E aí, Léo, só a ironia do destino para aquela pessoa que disse que eu não conseguiria, é que uma das empresas que eu treinei, que era uma empresa de contabilidade, naquele ano estava completando 35 anos. E eu fiz 2 programas em company dentro da empresa para eles. E o dono da empresa me fez uma homenagem. E nesta homenagem estava toda a sociedade da cidade, entre elas o presidente da associação comercial. E na hora que ele me deu a palavra, eu fiz o meu discurso, falei: olha, as pessoas precisam acreditar mais nelas, elas precisam ter uma atitude mental positiva.
Porque se ela não tiver uma atitude positiva, ela vai ter uma negativa. Então, se você quer crescer na vida, pense positivo. Por quê? Porque o positivo vai sempre te fortalecer. Agora, o negativo vai te deixar para baixo e com base nisso você não vai pagar suas contas no final do mês. Sim. E, Léo, só para conclusão dessa história, Léo, isso foi 2008. Nós estamos em 2025. Daqui 3 anos, fazem 20 anos dessa história. O Mastermind está lá até hoje. Caramba. Até hoje. Você pode entrar depois aqui. Tem um instrutor que eu formei na região, que é meu amigo. Está lá até hoje. Inclusive, ontem, eu repostei que ele estava começando um grupo em Matão. Caramba, olha aí. Ontem, cara. Isso quer dizer, pessoal, você que escuta aqui, o empreendedorismo é isso, você tem que acreditar no seu projeto, você tem que acreditar na tua ideia. Não é café pequeno, não é fácil, mas é simples. Qual é a diferença entre facilidade e simplicidade? Facilidade não existe, agora a simplicidade existe. E aonde mora a simplicidade? No processo metodológico. Hoje você tem metodologia para liderança, você tem metodologia para o fluxo de caixa, para os processos gerenciais, para tudo existe metodologia. Agora, se a pessoa quiser que desça do céu alguém para ensinar, isso aconteceu há 2000 anos atrás com Jesus Cristo. Ele vai voltar um dia, mas não vai ser hoje, entendeu? Então não dá. É simples, mas não é fácil. Exatamente. É simples, mas não é fácil. Porque tem que suar, né? Tem que também batalhar, correr atrás. Porque se fosse fácil, todo mundo chegava lá, né, cara? Ah. Eu costumo dizer aquela frase do Albert Einstein, né? O cúmulo da insanidade mental é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. E quem faz a mesma coisa tem o quê? O mesmo resultado. Não. Menos. Menos que isso. Porque o mundo tá virando, cara. Exatamente. As coisas hoje, ainda mais hoje, com a IA e todas essas inovações, o que eu falo ontem já não é a mesma coisa. Sim. Olha só, essa visão, né, que você tá compartilhando com a gente, Maurício, ela, para quem está nos ouvindo, né, eu me coloco um pouco no lugar de quando eu escutei, né, sobre Napoleon Hill, sobre treinamento, sobre mastermind, sobre autossugestão e tudo mais. Eu me recordo quando eu escutei a primeira vez e eu tava com a cabeça aberta, mas a formação que eu tive, ela é uma formação mais técnica, uma formação mais exata, sabe, das coisas. E a gente quer tentar buscar razão para tudo, né? A gente quer tentar buscar se não, então, né? A gente tenta buscar as razões e os motivos. E foi um pouco, assim, difícil até um certo tempo de acreditar no negócio, né? Acreditar que a gente tem que ter essa mudança de mentalidade, acreditar que, eu trouxe o exemplo aqui da autossugestão, mas tem vários outros exemplos, né? E leis que o Napoleon Hill compartilha nos livros e em todas as obras dele, mas a gente acreditar nessa mudança é um processo difícil. Difícil não, mas é um processo que a gente tem que trabalhar. Para você ter uma ideia, só fazendo um pequeno parênteses, hoje, eu entendendo como boa parte desses ensinamentos dele funcionam, eu tenho medo, talvez eu diria, de falar certas coisas. Eu até penso, o pensamento ele é um nível inicial do negócio. Mas quando eu penso uma coisa e eu penso que aquilo não é legal, eu não falo aquilo. Sabe, às vezes minha esposa, ela fala assim, não, mas conte pra mim o que você tá pensando. Eu falo, isso não precisa, sabe? Porque eu não quero que a minha autossugestão reforce aquilo, que ela leve isso pra frente, que traga uma energia, sabe, que não colabore com aquilo que eu tô falando. Não, cara, isso daqui é outra coisa, depois eu tento inverter. Bom, para quem está nos ouvindo, me colocando nessa posição que eu tava lá atrás de falar, puxa, isso daí não tem nada a ver, né? Para quem está nos ouvindo e a turma que chega até você também no instituto, no Mastermind, o que você acredita que eles precisam ouvir para que eles olhem e falem assim, caramba, eu preciso ir lá trocar uma ideia, eu preciso entender um pouco mais sobre o instituto, o Mastermind, talvez um pouco mais sobre Napoleon Hill, né? E todo esse movimento que é gerado e que você está contando para nós que tem em várias cidades do Brasil. Vamos lá, o que eu preciso ouvir? Primeira coisa, a gente tem que entender que a gente tem que alimentar a nossa mente.
né? O Napoleão Hill, ele fala o seguinte, ele fala que você precisa construir um mastermind. O que é o mastermind? União de mentes em torno de um objetivo comum, ok? Embora a definição de literal significa mente mestra, mas a mente mestra é isso, é unir as pessoas em torno de um objetivo comum. Então você tem o seu mastermind físico, que significa, se a gente falar numa linguagem corporativa, nós falaríamos de um conselho, de um grupo de homens ou mulheres, não importa, que te aconselharão para as tomadas de decisão, certo? Agora, Napoleão Hill também fala para você construir a sua assembleia de vozes. O que é assembleia de vozes? É aquilo que está na sua mente. Como é que você constrói a assembleia de vozes? Com aquilo que você ouve e com aquilo que você lê. Então, você tem que ler. Né? Você tem que ler bons livros, né? Você tem que ler livros da área técnica do negócio, você tem que ler livros comportamentais. E por que ler livros comportamentais? Gente, não importa que a IA está aí, que é a inteligência artificial, mas quem vai conduzir sempre é pessoas. Então, clientes são pessoas, funcionários são pessoas, tudo está ligado com gente. Então, eu preciso saber lidar com gente, certo? Ok. Perfeito. Então, eu preciso construir aqui na minha mente um cabedal de conhecimento para eu fazer o quê? A minha assembleia de vozes. Porque você conversa com você, não conversa? Total. Eu converso comigo. E eles conversam com eles. É normal. Nós não somos loucos, viu, gente? Isso é normal. Agora, a questão é, com quem que você está conversando? Qual é a sua assembleia de vozes? Né? Então, por exemplo, se você quer construir uma assembleia de vozes, ok? Uma assembleia de vozes. Vou imaginar que você quer, vou usar você agora, você que está nos ouvindo aqui. Se você quer construir uma assembleia de vozes, quer ter o Léo lá, leia o livro dele, que ali vai ter teu conteúdo. Então, na hora que eu quiser, eu posso perguntar, ô Léo, qual seria a atitude que eu deveria tomar? Porque a IA, ela está na nossa mente, baseado no conhecimento que você tem. Então, quando eu tenho conhecimento, eu vou verbalizar aquilo que eu quero e não o que eu não quero. Porque antes de falar, gente, dá tempo de pensar. Sim. Ok? Aí o que precisa fazer? É estudar, ler. Ah, Maurício, mas eu não... O empreendedor brasileiro, ele é muito audacioso, na grande maioria, e eu vou me colocar, né, porque eu também sou, mas a grande maioria dos empreendedores, Léo, eles não montaram empresa para ser empreendedor. Ele montou empresa para deixar de ser empregado. É diferente. Gente, você que quer montar uma empresa, pensa 20 anos a sua empresa. Ah, Maurício, mas não sei... Mas pensa a tua empresa 20 anos. Segundo o Sebrae, mais de 80% das empresas fracassam nos 2 primeiros anos de vida. Aí sobra 20. Dos 20, 15 morrem em 5 anos. Sobra 5. Sobra nada quase. 5% fica 1 década, 2 décadas, e o último desafio dela, sabe qual que é? Sucessão. Sabe por quê? Porque ele não planejou 20 anos. Ele começou um negócio que ele não queria ser mais empregado. Aí ele começa um negócio. E aí os negócios, você é o executor de uma tarefa fim, só que tem outras tarefas. Você tem comercial, marketing, administrativo, RH, um mundaréu de coisa dentro da empresa. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Para a pergunta que você me fez do pensamento. Porque você tem que ter conteúdo para fazer a sua assembleia de voz. Porque senão... A gente sempre volta ao estágio anterior na tomada de decisão. Se você for tomar uma decisão, você vai buscar aqui dentro, não vai? Certamente. Que é o que está ali. Exatamente. Agora, se não tem nada, você vai fazer o quê? Você vai voltando mais atrás. Né? Como a programação neurolinguística, não é? Por que a gente tem que falar o positivo? Porque eu estou reprogramando o quê? A minha mente. É programação neurolinguística. Por meio da língua, eu falo e reprogramo. Ok? Então, se eu quero falar, eu tenho que falar no positivo. Perfeito. No positivo.
Muito legal esse dado que você trouxe do Sebrae, né, de que 80% das empresas elas acabam, infelizmente, fechando nos primeiros 2 anos. E até trazendo isso, boa parte dessas empresas, eu não tenho a estatística, mas eu tenho de conversas com empreendedores, né, e toda a vivência que a gente tem, e até quem está nos ouvindo talvez olhe para isso e fale, caramba, né, eu estou neste grupo, são aquelas empresas familiares. Aquelas empresas que às vezes você montou com o seu esposo, com a sua esposa, ou com seus filhos de alguma forma, os parentes, as pessoas que estavam próximas ali, porque naquele momento pareceu mais adequado, ou mais rápido, ou mais fácil, ou N razão, mas são as pessoas da família, né? E a gente consegue, Maurício, construir um mastermind, por exemplo, vamos falar de casos de família, esposo e esposa. A gente consegue, e qual a importância que é montar um mastermind entre família, esposo e esposa? Excelente pergunta. Napoleão Hill fala que na hora que o primeiro mastermind que você tem que construir é dentro de casa. Porque se o seu cônjuge não te ajudar, imagina o seguinte, você sai para o seu negócio, seja trabalhar como colaborador ou trabalhar como empreendedor, você volta para onde? Você volta para o lar, e o lar é o teu lugar de energia, onde você vai recuperar a sua energia vital, você vai descansar, você vai conversar. E se o cônjuge não estiver com você, automaticamente, o que vai acontecer? Você não vai ter energia quando chegar em casa. Certo? A energia mental. Você pode até descansar o corpo, mas a mente não descansa, porque quem está lá não vai te fortalecer. Ele não, talvez não queira nem escutar sobre o negócio, porque ele não acredita no negócio. Então, o primeiro mastermind é dentro de casa. Agora, falando sobre... É possível construir um mastermind, ou seja, no negócio com o cônjuge? Com certeza, e eu posso falar de cadeirinha. Eu tenho a minha empresa, sou franqueado do Mastermind desde 2006, nós estamos aí em 2020, nós vamos fazer 20 anos como empresa franqueada, né? E eu e minha esposa, ela é o financeiro e eu sou o comercial. Que legal. Agora, o que acontece? Por que dá certo? Respeito. Respeito. O que significa respeito? Ela tem uma função, ela é administrativa financeira, eu sou comercial marketing. Então, quando eu vou levar a ela uma ideia, eu não chego lá e falo, faça. Eu vou vender a ideia, eu vou argumentar a ideia, eu vou dizer quais os benefícios da ideia. E aí eu posso receber um não. E se eu receber um não, eu vou falar ok. Mas por quê? Porque é o posicionamento dela enquanto gestora administrativa e financeira. Agora, muitos empresários trazem o cônjuge, tradicionalmente o homem faz isso. Por que ele faz? Porque ele sabe fazer a tarefa fim, lembra? Ele começou um negócio porque ele queria deixar de ser empregado. Aí ele vê que ele precisa de mais gente. E ele não está errado a trazer a família. Há um autor de um livro, escrito, eu li o nome do livro, chama-se Feitas para Durar. Esse livro, o autor... Jim Collins, não é? Hã? É o Jim Collins? Jim Collins, isso. Você vai lembrar que ele diz o seguinte, as empresas que duram mais de 100 anos são empresas familiares. Agora, qual é o segredo? Qual é o segredo? O segredo está no respeito nos departamentos. Ela é a minha sócia. Ok? Ela tem 50%, eu tenho 50%. Então, se eu não tomar essa atitude, o que vai acontecer? Eu vou levar a sócia para casa com um problema. É o que acontece muito nos relacionamentos. Perfeito. A falta de respeito no posicionamento da pessoa, o que você fala? Fala, mas por que eu tô aqui? Né? E vai levar aquilo para dentro de casa. Aí o casamento acaba e a empresa também acaba. Perfeito. Ok? E só para conclusão, quando eles não pensam 20 anos, eles não preparam os filhos para a sucessão. Trabalha, sol a sol, trabalha, sol a sol. O filho ou a filha não vê o pai, porque o pai está trabalhando, mas o filho e a filha não têm noção do que eles estão fazendo, que é para o futuro dele. E ele diz lá no subconsciente dele, fala assim, eu não quero ser como meu pai é. Tanto é que você pode observar que a maioria dos filhos vão fazer outras coisas. Eles não fazem a formação do pai. Sim. A maioria.
Agora, se eu pego o meu filho, se eu estabeleço regras claras, o Mastermind ajuda isso, porque a roda da vida não é só trabalho, tem família. Né? Então, se eu estabeleço as 17 leis do triunfo de Napoleão Hill para cada área da minha vida, então eu vou conseguir ter uma vida legal. Fazer todas as coisas que as pessoas desejam fazer. Só que elas não fazem, sabe por quê? Porque elas não se organizam. Aí ela não preparou os 20 anos, o filho cresce, vai crescendo, e o pai tá lá trabalhando, o filho cresce, ele tem 20 anos, 17, vai pra faculdade, saiu da coisa e vai fazer o quê? Né? O pai tem uma padaria e ele quer ser psicólogo. O pai tem uma padaria, vou dar um exemplo só de... Aí o cara quer ser, sei lá, dentista, não sei. Mas ele não quer ser o dono da padaria. Fala, quê? Eu vou ficar igual meu pai? Você é louco? Mas foi a padaria que pagou a faculdade dele. Sim. Mas ele não tem essa noção, porque desde pequenininho ele está fomentando na mente dele que ele não vai ser igual ao pai. Por isso que formar esse mastermind, né, conseguir formar ele e direcionar ele e ter ações deliberadas para ele, pode criar impérios, né? Pode criar impérios, pode levar, como você mesmo disse, as maiores empresas, aquelas que duram, são normalmente, em sua gigantesca maioria, empresas familiares em algum momento. Ou em algum momento foram preparadas, foram empresas treinadas também para um processo de sucessão, né, que faz com qualidade. Tem uma análise, eu não me recordo de verdade onde que eu vi isso, mas é uma frase que muita gente fala que é as empresas, de duas uma, para quem está empreendendo, né? E pare para refletir nisso, de duas uma. Ou as empresas têm 3 fins, se eu não estou enganado. Primeira, ou ela vai falir, ou ela vai ser comprada por alguém, ou ela vai ter sucessores. E esses sucessores, pode ser os filhos, né? Como nesse caso que a gente está citando, ou talvez outros diretores, né, venha a ter um CEO ou qualquer outra pessoa. Mas ela invariavelmente vai passar por um desses 3. E quando o empreendedor ele não pensa nessa questão dos 20 anos, ele não pensa em nenhum desses 3. Né? Ele tá só ali fazendo para sair do CLT, às vezes por necessidade, muitas vezes, e tudo bem, mas acho que para nós aqui, né, Maurício, nós aqui nessa conversa, a gente está tentando de alguma forma trazer a semente, eu acho, né? A semente para que essa semente fique na cabeça do empreendedor e ele pare para pensar nesse processo mais longo prazo, né? Para que ele pense naquilo que ele está fazendo, está pensando e o longo prazo, como que isso vai agir, né? Todo o envolvimento nosso com empresa, ele é direcionado sempre em pessoas. Você mesmo disse, mesmo com o IA, a gente sempre vai estar com o IA, né, que a gente consegue fazer muita coisa, otimizar muito conhecimento, a gente vai estar invariavelmente trabalhando com pessoas, seja cliente, fornecedor, equipe, por aí vai. Falamos de família, sobre o mastermind, que a gente pode trabalhar, a importância do mastermind que pode ser trabalhado em família, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem para a nossa vida, né, para a nossa trajetória e a nossa jornada. Eu me recordo que quando a gente, muitas vezes, quando a gente acaba não criando esse mastermind em família, a gente pode criar alguns medos nossos, né? E dentre esses medos, que são aqueles medos que paralisam as pessoas, nós temos o medo de perder o amor de alguém. Nós temos aquele medo de que a gente não é mais amado, né? Aquele medo da rejeição, aquele medo que acaba fazendo com que a gente se paralise. Né? Nos treinamentos que você faz e que você, né, vê com os empreendedores principalmente, quais são os medos principais que essas pessoas chegam até você e elas estão travadas? E aí por conta, né, fica nítido que é por conta desses medos, né? Quais deles que você destacaria? São 6, mas quais deles que você destacaria? Vamos lá. O primeiro medo e o mais forte de todos é o medo da crítica, que gera o medo de falar em público, por exemplo. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Porque ela tem medo da crítica. Hoje eu estou num treinamento, inclusive, agora, aqui dentro de Belo Horizonte, que é da Meet Hub, e o pessoal foi fazendo apresentações de si mesmo. Aí teve uma profissional que ela é psicóloga e ela pegou o microfone para se apresentar. Meu nome é fulano, eu trabalho na empresa tal, e algo que poucas pessoas sabem de mim era só 3 coisinhas. Olha, ela ia falar sobre ela.
Ó, sobre ela, não ia falar sobre qualquer outra coisa, era sobre ela, sobre o nome dela, a empresa dela, e algo que poucas pessoas sabem sobre ela. Ela começou a gaguejar, e começou a balançar o microfone, e ela disse, ai, eu tô nervosa. E olha só, a mulher é psicóloga, tá? E ela gosta de fazer teatro. Aí ela falou isso, eu falei, então qual é o medo? É o medo da crítica. Agora, o medo da crítica nasce da onde, né? Aonde nasce o medo da crítica? Aí vem da infância, né? Da nossa infância. Pessoas como eu sou em 57 anos, sou da geração X. Na geração X, como funcionava? A criança ficava quieta quando o pai e mãe falavam. Eu não sei, ela não deve ser da geração X. Ela deve ser da Y. Ela deve ter com uns 40 anos, né? Eu tô com 57. Então, o que acontece? O maior medo é a crítica. O medo de falar em público vamos dizer assim, é o primeiro sintoma. Falar em público. Meu Deus, mas por quê? Porque alguém tá ouvindo. No subconsciente dela tá falando, será que eu falo? Ai, agora. Porque a criança interior, não sei se você já ouviu essa frase, a criança é o pai do adulto. Não. É uma tese de psicologia. A criança é o pai do adulto. O que significa isso? É que nós vivemos, a gente pensa que nós estamos vivendo no consciente, mas nós vivemos no inconsciente. Talvez pessoas como eu, você, que estamos sempre dentro de treinamento, a gente consegue trazer um pouco mais. Tenta pilotar ali um pouquinho mais. Exatamente. Mas e quem vive a vida normal... Não, cara, ele vai inconscientemente voltar lá na infância. Então, o primeiro medo. O segundo medo é o medo da miséria, né? O medo da pobreza. Né? É o segundo medo. Pô, será que eu vou conseguir? Será que eu vou pagar minhas contas? Será que quando eu tiver mais velho eu vou ter independência? Né? A aposentadoria aí, né? O INSS está tudo enrolado. Será que os caras vão conseguir pagar minha aposentadoria? E aquilo tudo vai... O segundo medo... Paralisa. É o medo do dinheiro, né? Perda do dinheiro. Terceiro medo é da doença, né? Eu vou ficar velho e vou estar doente. Aí, gente, tem uma dica aí para vocês, né? Vamos lá. Tem muitas pessoas que falam assim, não tenho tempo para cuidar do meu corpo. Então, eu quero vou falar uma frase aqui que me norteia, tá? Se você não tem tempo para cuidar do corpo, quando tiver tempo, não terá corpo. Nossa. Ok? Por quê? Porque você vai chegar, talvez você chegue lá daqui 20 anos e você seja até milionário, mas não adianta estar milionário e estar morrendo. Total. Não adianta pra nada. Então é melhor estar pobre e estar vivo do que estar milionário e morrendo, né? Porque quem vai curtir o dinheiro que você vai deixar vai ser seus filhos com a tristeza de ter perdido o pai ou a mãe durante todo o período da vida por causa do trabalho e agora que poderia desfrutar também não vai desfrutar. Não tá lá. Não tá lá. Então, primeiro medo da crítica, segundo medo da miséria, terceiro medo da doença. E o quarto medo, perder a pessoa amada. Porque nós somos seres que vivemos juntos, né? Então, esses são os 4 medos que mais aparecem, né, dentro dos nossos treinamentos. E a gente trabalha isso, né? Na sessão de número 4 do treinamento, a gente trabalha isso. Por quê? Porque nós ensinamos para a pessoa... Porque o medo gera o quê? O medo gera ansiedade. Não é isso? Medo gera ansiedade. Você fica ansioso com o dia de amanhã, com o que vai acontecer. Gerando ansiedade, o que vai acontecer? Gera preocupação. Então, nós trabalhamos ferramentas para controle de preocupação excessiva na nossa sessão de número 4. Ok? Não. Depois, na sessão parte B, a gente trabalha a 14ª lei do triunfo, que é tirar proveito do fracasso. Então, você, olha, se você está ansioso com alguma coisa, observe e pensa aí, que pior pode me acontecer? Partindo deste pensamento, eu crio a estratégia para o pior. Se acontecer, eu estou preparado. Tá, Pronto. Tá e eu fico... Aí, quando eu faço isso, eu vou usar a 12ª lei do triunfo, que é pensar com segurança. Por quê? Porque agora eu já sei, eu tenho a probabilidade. Quem é da área de administração, não sei sua formação, mas a administração nos ensina a fazer três planos, né? Ou dizer, é o
pessimista é o otimista e o realista. Mas pera, se eu pensar de forma negativa, isso não é ruim? Não, não é pensar. Preparado. Você tem que fazer uma estratégia. Não é perfeito. Você tem que fazer uma estratégia. Para quê? Se der tudo errado, você consegue recuperar isso. Você não vai saltar de uma ponte, lançar-se na frente de um carro, tomar algum tipo de medicamento para acabar com a sua própria vida. Um dia um rapaz chegou em mim e falou assim: rapaz, esse ano foi tão difícil. Foi um pouquinho depois que a gente começou a fazer reuniões e tal, depois da pandemia. E falou: rapaz, esse ano foi tão difícil, tão difícil. Eu falei: é mesmo, cara? Ele falou assim: eu quase pensei em tirar minha vida. Puxa vida. Falei: olha, e me conte, qual foi o teu prejuízo econômico, né, na pandemia? Ele falou: cara, eu perdi 100 mil reais. Aí eu olhei bem pra cara dele, assim, falei, se ele soubesse qual é o meu problema financeiro, velho, ele ia saltar 10 vezes. Cara, todo mundo vai ter problema financeiro. Acabou. A questão é o seguinte: como é que eu vou lidar com isso? Tem coisa, vamos lá, quem conseguia prever uma pandemia, cara? E pronto, a boa notícia nessa história toda foi todo mundo. Todo mundo estava... Então eu não tô triste. Não tô triste. Agora é recuperar, porque nós da área de treinamentos, eventos, ficamos parados 2 anos, cara. Sim. 2 anos de custo, 2 anos mantendo a empresa, 2 anos pagando funcionários que ele não podia mandar embora. Muita coisa era presencial, né? Tudo, nosso negócio Mastermind é presencial 100%. Pois é. Né? Mesmo que você vendesse um treinamento, você não podia administrar porque não tinha sala de treinamento para alugar. Não. Tinha nada. Eu tinha acabado de alugar uma sala para construir a sede do Mastermind aqui em BH. Já tinha projeto arquitetônico, já tinha tudo. Parou. Aí tive que devolver a sala, paguei multa, né? Foi um monte de coisa. Aí o pessoal falou: cara, como é que você tá? Eu falei: tô do mesmo jeito que eu estava lá em 1997, com a mesma vontade, com a mesma garra, com o mesmo sonho, com o mesmo desejo. E é só uma questão de tempo para recuperar tudo de novo. Não sei qual é o tempo, talvez 1 ano, talvez 2, talvez menos. Mas a força, o entusiasmo é o mesmo. Por quê? Porque o objetivo está bem definido. Perfeito. Tudo, né? Embora todas as leis, né, elas sejam inteiramente conectadas, né? Embora todas elas sejam inteiramente conectadas e não é muito difícil falar qual é a mais importante, extremamente difícil falar isso, se é que tem, né? Mas uma coisa é muito nítida, que a primeira lei, ela não tá ali à toa. Né? Não. Então, ter um principal, né, objetivo definido é o que norteia isso. E quando você comentou no começo, Maurício, sobre essa lei, talvez quem esteja nos ouvindo está falando: tá, mas o que é esse principal objetivo definido e para que eu preciso disso? Eu diria o seguinte, que quando a gente tem um objetivo principal bem definido, né, nítido na nossa frente, fica muito mais fácil, muito mais leve a gente tomar decisões na vida. Sabe quando a gente sabe quando você vai lá e compra uma roupa, ou um carro, ou qualquer coisa, né? E aí você compra e do nada você começa a só olhar aquilo na rua. Ou, né, nos lugares, você foi lá e comprou um carro amarelo, sei lá. De repente você só começa a olhar carro amarelo. Você fala: caramba, mas tinha tudo isso. Não, acontece que agora você está canalizando a tua visão, está canalizando a energia, está canalizando os seus pensamentos, está canalizando as pessoas que você seleciona ao seu redor, o mastermind que você faz para que você atinja e saiba, né, aquilo que você está perseguindo, aquilo que você está buscando. Isso é muito poderoso. Isso gera um negócio, assim, só talvez quem fez e viveu e experimentou e testou, sim, né, e depois de um tempo, né, isso leva um certo, sim, tempo para começar a perceber, que consegue entender o poder que a gente consegue fazer as coisas. E nem sempre a gente vai estar bem, tem vezes que a gente também vai estar mal. E quando a gente tem esse conhecimento de alguma forma, parece que mesmo quando a gente tá mal, ou algumas coisas acontecem, como você disse, né, momentos ruins desse, a gente olha para eles e fala: tá ok, é só uma questão de tempo, né? Exatamente. Isso vai se consertar, isso vai arrumar. Maurício, a gente já vai caminhando pro final da nossa conversa. Eu, como agradecimento, eu gostaria de entregar este livro para você como presente. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara. Que legal. Agradeço o seu tempo. Já, por favor. Vou, com certeza. Vou fazer uma assinatura, uma dedicatória, sem sombra de dúvida. Vou gravar
um vídeo amanhã e te mando. Muito obrigado. Colocar aí, vou colocar nas minhas redes sociais. Muito legal, ótimo. Amanhã eu coloco. E se você pudesse também aproveitar e deixar uma mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo, que você que está aqui nos ouvindo se inscreveu aqui já, né, para receber sempre as notificações, receber todo o conteúdo que a gente compartilha para você melhorar na sua empresa, melhorar como pessoa, né, como família, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, para você dar esse próximo passo com todos esses ensinamentos, né, que a gente está ouvindo aqui do Maurício. Deixa suas dúvidas, seu comentário e também acompanhe o Maurício nas redes sociais, que ele vai compartilhar com a gente agora, depois desse pensamento final. Obrigado, Léo. E eu vou trazer aqui para você uma frase de Napoleão Hill que me norteia. Ela é a síntese da filosofia do sucesso. E se você que assiste o Léo, depois vai parando aí e escreva. A frase é o seguinte: conheço pessoas que triunfam e que sempre triunfarão. Sabe por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque elas nunca desistem dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começa. Essa é a minha mensagem para você. Ter um sonho, ter um objetivo faz a grande diferença. E com certeza absoluta, se você sonhar, os grandes projetos nascem primeiro aqui. Uhum. Sonho. Depois você leva para o papel, escreve. Depois você determina uma data. E quando você determinar a data para aquilo acontecer, você faz um processo inverso. Vai fragmentando aquilo para você dar o primeiro passo. Uhum. E daí você vai ver o sonho acontecendo na prática. E se você quiser me acompanhar, no Instagram é mauricioamorim.mm. E eu quero até fazer um convite, Léo. No dia 24 de abril, eu estarei fazendo um workshop do Mastermind, tá? Eu só tenho que decidir aonde nós vamos fazer ainda, mas vai estar nas minhas redes sociais. E aí eu te convido, é só entrar lá, mauricioamorim.mm no Instagram, que vai ter lá na minha bio o link para este evento, tá bom? Maravilha, genial. Obrigado mesmo. Eu falei para como é que ela chama? A Grenda, falei pra ele, quando eu vi o livro, eu já peguei na mão. Aí ela falou, você é seu? Eu sou que nem criança, eu falo pro pessoal, você quer me deixar feliz? Me dê um livro. Me deu um livro, que legal. Me deu um livro, eu já olhei o livro ali, já fui mexendo, ela falou, você é teu? Eu falei, nossa, que legal. Obrigado legal. Mesmo, de coração, valeu muito a pena. Só o fato de estar recebendo esse livro que já valeu minha noite. Obrigado. Tamo junto. Para você que está nos ouvindo, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.